Sem dúvidas, após este capítulo, veremos o despertar do maior dos hospedeiros de demônios. Ele mostrará seu poder firmando contrato com o príncipe dos demônios, Beelzebub. Hello Clover, sejam muito bem-vindos, meu querido e minha querida Cloverdinha, a mais um vídeo de Black Clover, onde bora reconhecer, destacar e enaltecer o capítulo de número 306, onde eu preciso dizer que foi um capítulo lindo, formoso. É um capítulo que foi muito bem trabalhado. Você já vê que o Zenon sola a Megicula Vanica, sola o Dante da Tríade Negra, por conta de que é mostrado o plot background dele. E é interessante, por conta de que o Zenon, ele é muito similar ao Yuno, ele possuía uma aura com uma personalidade idêntica, e acontece que ele iria servir o reino de Spade. A gente vê isso, ele foi fazer parte das forças especiais, ele iria ajudar na contenção da guerra, iria explorar masmorras em prol do reino. Só que acontece que com a perda de seu melhor amigo, que foi sua inspiração a querer fazer parte das Magos de Defesa, ocorre que ele reconhece que ele foi fraco. Ele teve que sacrificar seu amigo para derrotar o demônio em uma masmorra para salvar o reino de um perigo maior. Com isso, ele teve que matar o Astro de Spade, que se chama Alan. E diante disso, ele volta para o irmão mais velho que foi recém-apresentado nesse capítulo, que aparentemente é o tutor de todos os membros principais da Tríade Negra, e assim ele diz que ele quer firmar um contrato com o demônio, ele vai ser um hospedeiro. E diante disso, vemos que ele reconhece que um poder esmagador é tudo. Se você não tiver um poder assim, você terá perdas. E para que nunca mais tenha perdas, ele aceita se tornar o hospedeiro de Beelzebub, o maior dos demônios, concluindo o capítulo com expectativa, porque ele irá firmar o contrato para usar o poder avassalador que promete uma guerra em larga escala, onde provavelmente veremos uma luta de Asta 100% contra Zenon no modo 100%, com o contrato firmado. Dando aquela visão geral em torno do capítulo, onde eu falo do início até o final, que teve de importante destaque, vamos ao início, que é mostrado o background do Zenon, é algo de elogios. A gente teve um pouquinho de background de Dante, a gente praticamente não teve nada de Vanica. É interessante isso, por conta de que já mostra que ele realmente vai ser o grande antagonista. Afinal, ele já é cotado como prodígio que vai superar seus irmãos mais velhos, então é interessante que o maior dos prodígios tenha um background. A gente viu em torno da Vanica o objetivo que era em torno da Axer Shirva, mas o passado dela a gente não conhece muito. Mesmo caso para o Dante ainda teve um pouco do background, ele foi mais explorado, dando a entender que praticamente da Tríade Negra, praticamente todos foram explorados, menos a Vanica. Porque a gente viu que o Dante, ele é a encarnação da destruição, ele só deseja isso. Ele fazia parte dos Magos de Defesa, mas ele não se interessava por isso. Ele queria rebelião, caos, trevas. E acontece que daí a gente viu isso, a gente entendeu um pouco da natureza dele, não é preciso explicar mais do passado dele. Mas para o Zenon é interessante, porque ele realmente era um mago sonhador, digamos que uma boa pessoa. Como Yuno, ele possuía similaridades com o nosso querido príncipe de Spade. É interessante que com isso, desde criança, ele apanhou muito. Acontece que ele teve a inspiração de um amigo que era similar ao Asta, só que na versão de Spade. Com isso, ele treinou com esse amigo, ambos queriam se tornar o comandante dos Magos de Defesa, eles ficaram fortes, ele foi cotado como o prodígio de Spade, assim como Yuno é o prodígio de Clover, e acontece que em uma missão em conjunto, ele e seu amigo, ocorre que eles estão numa masmorra, só que acontece que eles se encontram com o Akuma, e esse Akuma poderia acabar, digamos que, escapando e causando devastação em torno do reino, e muitos civis iriam morrer. E para deter isso, a gente vê que o Alan, que era o Asta de Spade, parte para cima porque ele tem aquele objetivo de se tornar o grande comandante das forças de Spade, que fez com que o Zenon ficasse motivado a querer treinar e ficar forte, fazendo uma amizade com rivalidade, um laço similar a de Asta e Yuno. É interessante porque com isso ele está contendo o Akuma, mas ele não tem um poder que vai superar esse Akuma, e com isso o Zenon pensa numa maneira de acabar com o Akuma, só que ele teria que usar o seu amigo de chamariz. Assim, ele pensa, ele vê que para salvar as pessoas ainda do seu grupo como o reino, para não ter, digamos que essa escapada do Akuma e proteger uma grande escala maior, ele sacrifica o seu amigo, matando tanto o Alien como o Akuma. Nisso a gente viu o desespero, a raiva, a frustração, o remorso com o sentimento de culpa, aonde ele fica desencorajado, ele vê que a maior fraqueza é o medo, o desencorajamento, e com isso ele vê que um poder avassalador como esmagador é tudo, e assim você não precisará mais sentir medo como nenhuma outra emoção. Com isso ocorre que ele rapidamente volta ao seu irmão mais velho, que ele havia avisado que ele não iria, porque ele queria fazer parte das forças especiais, e tendo voltado, acontece, ele não irá cumprir a expectativa com uma promessa que lhe foi dada desde o início, onde o seu irmão mais velho, que não era Dante, demonstra que ele será um hospedeiro de demônio muito maior que seus irmãos mais velhos.
Com isso, a promessa finalmente se cumprirá, o potencial será despertado. Tempos depois vemos que, sendo um hospedeiro de demônio, ele consegue alcançar o nível 80% sem firmar contrato, ele devasta um reino inteiro, ele acaba com o maior esquadrão do reino de Clover. Tempos depois, estando numa guerra em seu próprio reino que ele tomou, acontece que ele está enfrentando magos formidáveis. E pela primeira vez, ele se lembra do seu passado, ao ponto que ele deseja firmar um contrato com Beelzebub para conseguir tomar um poder muito maior para si, para que ele nunca perca, mostrando um poder esmagador, concluindo o capítulo com expectativa para o próximo. Sem dúvidas, um fenomenal capítulo para Black Clover que deveria ser reconhecido e exaltado. Eu quero que vocês tenham noção que praticamente foi muito bem montado todo o background do Zenon. Eu posso dizer que foi impecável por ser apenas um capítulo. A questão do Aran ser apresentado como introduzido na história do Black Clover é interessante, por conta de que pode ser que ele tenha uma descendência, digamos que um parentesco com Asta. Não digo que é de nível tão próximo, mas ele poderia ser um tio distante, que infelizmente perdeu sua vida cedo, mas é interessante porque pode ter uma linhagem com Asta, pode ser que ele seja de um país distante, pode ser que ele seja do reino de Clover, tem futuras possibilidades, porque ele apenas foi acolhido por alguém, ficou no reino de Spade e tem uma magia típica que não é comum no reino de Spade, como foi mostrado pelo capítulo. É uma magia de fogo, por isso poderíamos dizer que ele é alguém do reino de Clover, é alguém possivelmente do reino de Hurt, então tá aí a questão. É um personagem interessante que gera possibilidades da gente ver que tem um parentesco com Asta, possivelmente é um tio, mas a gente não pode saber, não tem ainda como confirmar 100%. Pode ser que no futuro o Tabata nem queira fazer com que ele tenha um parentesco, uma linhagem tão próxima, mas pode ser que possivelmente ele tenha, caso interligue o Asta lidando com o Zenon e o Zenon vendo muito do Asta no Aran. Então é interessante porque é um personagem que ainda pode ser muito importante para o futuro do próprio Asta. Então acredito que é um dos pontos importantes deste capítulo. E eu diria que o grande suspense e mistério está em torno desse irmão mais velho da Dark Triad. Possivelmente ele que era o mentor como tutor dos irmãos, que deu o motivo, né, digamos que implantou aquelas sementinhas que eles deveriam promover o caos, a destruição e a pesquisa por demônios. Não é à toa que ele já sabia que desde pequeno Zenon teria, digamos, um poder avassalador maior que os demais irmãos. É interessante, a magia de ossos realmente se tornou fenomenal. E acontece que com o impulso do poder demoníaco, ele conseguiu chegar a níveis extremos. E acontece que 80% sem abertura, sem contrato feito. E agora, com a abertura do portal, ele chegou a 100% e ele nem havia feito contrato. Imagine agora, no final do capítulo, que ele falou que quer fazer contrato. É bem diferente do Dante, é bem diferente da Vanica com Megícula, com o demônio Dante, que eu esqueci o nome agora, o Lucifer. Acontece que com o Zenon, ele chegou a todos esses níveis de poder sem fazer contrato. Essa que é a questão. Então, o Zenon é a maior promessa, porque ele carrega o maior dos Onis, eu ia falar, o maior dos demônios, dos Akumas. Então, é interessante ver até onde vai agora o seu poder, sendo que ele vai firmar um contrato. É algo que os demais já haviam feito e mostraram um poder fenomenal, sem estar conectado a 100%. Ele já está com 100%, ele vai fazer esse contrato. Realmente, o Zenon vai chegar no poder que vai ser em larga escala, que vai ser desconhecido, que eu já cogito Asta 100% no modo União, já cogito Nahato com Full Power e cogito Nozel ao lado lá do Yuno, porque senão Yuno e Rangers não irão dar conta, nem os Solos Negros vão dar conta, seria muito forçado. Então eu acredito que realmente para enfrentar o Zenon, só esse esquema de nivelamento de poder. Mas para isso, vamos ter que criar expectativa para o próximo capítulo. E o próximo capítulo é aquela pergunta clássica: Haru-senpai, o que devemos esperar? Para o próximo capítulo de Black Clover, tenha noção, meu querido Cloverdin, minha querida Cloverdin, que possivelmente teremos o poder, o despertar do maior dos hospedeiros sendo demonstrado. A gente vai ver até onde vai alguém que fez um contrato com Beelzebub. Com isso, Zenon vai fazer o poder avassalador que talvez mate Rangers e talvez até quase acabe com o Yuno. Talvez uns tolos negros cheguem para salvar eles, para comprar tempo. E talvez a gente tenha troca de cenas mostrando a localização do Yami, o Nahato avisando o Asta, e assim companhia indo até o Zenon, por conta de que, se formos lembrar o capítulo lá do final, né, do Nahato lá com o Asta, ele disse que falta um membro para que esse portal seja quebrado. Então acontece que o ponto de localização onde todos vão se reunir e encontrar, possivelmente é onde está, né, o nosso querido Zenon com Beelzebub. Então é interessante porque eu acredito que com isso logo encontraremos Asta no 100% para salvar geral, para lutar com esse grande adversário.
Mas teremos que esperar, teremos que criar expectativa. O que você sabe é que lançando o próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Mata Na.